nós continuamos nossa caminhada Brasil afora, nesta edição nacional do Security Leaders, acompanhando agora atentamente a palestra da Tiviti sobre o tema Ransomware, experiências após ataque. E nós convidamos para essa troca de experiências e de grande aprendizado o chefe de negócios de segurança cibernética da Tiviti, André Futuro, e o responsável pela cibersegurança executiva de vendas, também da Tiviti, Joir Garcia. Boa tarde, André. Boa tarde, Joir. Bem-vindos. Boa tarde, todo mundo. Muito prazer. Eu sou André Futuro, head da equipe de cibersegurança da Tiviti. Estou aqui já há alguns anos liderando essa equipe e atuando com diversos clientes que a gente tem aqui na Tiviti para a parte de segurança. E, obviamente, durante esse período a gente teve diversas experiências com ataques de ransomware. E aí, por isso, a gente trouxe esse tema para compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência pós esses ataques. Para bater um papo comigo hoje, eu convidei o Joir Garcia, que é um especialista com uma experiência vasta aqui em cibersegurança, passagem em diversas empresas, hoje atua na nossa área de negócios. Joir, bem-vindo. Obrigado, André. Boa tarde, pessoal. O André falou aí, tem uma bagagem já um pouquinho grande nas costas aí, referente a cybersecurity mesmo, né? E principalmente agora nesses últimos anos que a gente tem vivenciado bastante essa nova onda de ataques de ransomware, né? Acabei sendo, sou meio que um entusiasta também sobre o tema, né? Mas do lado de contramedidas mesmo, né? Então, acho que vale a gente fazer um bate-papo aqui interessante hoje. Legal, Joir. Vamos lá, que hoje temos só 20 minutinhos aqui para passar um pouco dessa experiência. Para começar, queria, Joir, que você comentasse brevemente para a gente por que está tendo tanto ataque, né? E o principal ponto de entrada, né? Como é que eles estão entrando hoje em dia, o principal ponto em si. Fala aí um pouquinho para a gente. Legal. Antes de mais nada, acho que é importante notar que esses ataques de tipo ransomware, né? O que são basicamente, né? É um ataque em que o atacante ele tem como objetivo principal se apossar dos dados, né, em algumas situações, e solicitar um resgate, né, para que o proprietário desses dados pague um resgate e tenha acesso de volta a esses dados, né? Como comentário interessante, né? Esse tipo de ataque de ransomware, a primeira data histórica que a gente tem registro dele é de 1989, né? Com um ransomware chamado AIDS, né? AIDS, que foi num congresso de saúde que teve, em que o meliante, então, na época, distribuiu vários disquetes aí, os pesquisadores, quando chegaram e espetaram um disquete dentro dos seus computadores, então foi solicitado, depois de um período, um pagamento de um resgate em dólares mesmo, na época, né? Isso nos anos 80 ainda, né? A evolução do ransomware em si, que a gente pôde perceber que foi realmente o boom, ele tem um casamento muito interessante com cryptocurrency, né? Com as criptomoedas, né? Se a gente pegar aí Bitcoin, salvo engano, aí meados de 2009, que foi a sua criação, a gente percebe que a partir de 2010, 2011, ali 2012, acho que foi um dos primeiros ataques mais relevantes ali, foi o CryptoLocker. Os ataques de ransomware começaram a ter esse boom extraordinário que a gente está vivendo hoje, principalmente, por conta de criptomoedas, né? Por quê? A criptomoeda ela tem essa característica de não ser rastreável, né? Pelo menos em sua teoria, né? Isso, querendo ou não, os cybercriminosos acabaram utilizando de uma forma muito esperta, né? Que é você conseguir invadir uma empresa, tomar conta, se apossar dos dados e solicitar um resgate por meio de um canal financeiro e rastreável, né? Então, grande parte dessa evolução do ransomware se dá devido a essa não rastreabilidade dos valores que são solicitados, né? Eu até queria citar aí, eu tô lendo um livro bastante interessante agora, bastante recente, se não me engano, foi publicado em julho desse ano, que chama Ransomware, né? Understand, Prevent and Recover. Ele é um livro de um autor chamado Alan Liska, ele é pesquisador da Recorded Future, e até puxando aí o gancho da pergunta do André. Botamos até o link aqui embaixo, né? Isso, o link está aí, né?
que eu acho interessante desse livro é que ele traz toda essa narrativa, né, a linha do tempo do histórico de ransomware, né, até tem essa atribuição das criptomoedas relacionado a isso, né, o grande motivador do ransomware ter virado um sucesso aí. E um dos principais vetores, até, André, que foi o que você perguntou aí, infelizmente, ele ainda acaba sendo o nosso usuário final, né? E qual que é a forma mais comum da iniciação de um ransomware, né, que a gente tem percebido aí? É normalmente e-mail phishing, né? Então, é aquele e-mail que vem disfarçado, né, com uma tentativa aí de engenharia social, e é um e-mail que normalmente vem disfarçado, né, com o intuito de ludibriar o nosso usuário final aí. O que vai acontecer basicamente? O usuário vai receber um e-mail de um domínio estranho, muitas vezes com uma temática pertinente àquilo que ele tem pesquisado nos últimos tempos, algum tema relevante, um boleto, alguma coisa, ou fotos, né, que podem atiçar a curiosidade desse usuário final. Vai ter um link, né? Pode ser um link ou pode ser um anexo mesmo, que o usuário vai ser ludibriado, então ele vai ser levado a clicar nesse link ou clicar nesse anexo, e a partir desse momento que o cybercriminoso, então ele vai estar explorando aí uma vulnerabilidade conhecida ou não conhecida ainda, ou levando esse usuário a entrar num portal e cadastrar o seu usuário e senha, né? Digitar a sua senha para que essa credencial do usuário ela seja então reaproveitada para um ataque depois, né? Sem dúvida. Basicamente isso. O que mais tem percebido é o e-mail phishing, ele ainda tem tido uma relevância muito grande aí nessa como sendo a porta de entrada dos ataques de ransomware, né? Sem dúvida. Mas vamos para o tema principal aqui, que o tempo é bem curto. Vamos falar um pouquinho sobre essas experiências no pós-ataque, né? Você foi atacado e primeira coisa que a gente pensa sempre é na gestão dessa crise, né? Qual é o plano de resposta a incidente que a empresa tem, né? Isso é fundamental. Você, quando entra numa crise, a gente passou por experiências com empresas que não estavam preparadas e simplesmente começaram a atuar nessa crise, e aí você comete erros na sequência de informações, e empresas que tinham, sim, o seu plano de resposta a incidentes preparado e consegue estruturar. Estruturar o quê? A comunicação, as equipes que vão atuar, como vão atuar. Então, esse é um ponto super importante para saber o que fazer nesse momento. Tá? E fora o seu plano de resposta a incidentes, é super importante nesse pós-ataque você pensar no plano de recuperação desse desastre, né? O que fazer e como fazer. Joir, comenta um pouquinho dos principais pontos quando a gente pensa nessa recuperação do desastre, né? Esse é um ponto bem curioso, André, porque quando você fala de resposta a incidentes, né, você vai ter ali o time que vai querer colocar o ambiente de volta para funcionar a qualquer custo, né? Então vai ser aquela equipe que vai tratar muito com um olhar mais de disponibilidade do ambiente e evitar uma perda financeira, né? Com a parada do negócio. E você vai ter também o time ali que vai precisar coletar evidência para ter essa salvaguarda, na verdade, de evidências para possível utilização até para fins legais, né? E essas equipes, normalmente, elas acabam brigando um pouco ali no competem entre elas, né? Exatamente. É uma briga saudável, na verdade, dentro da TI, né? O que a gente mais tem visto, assim, principalmente nessa parte da resposta a incidentes em si, em primeiro lugar, né? Você tem que ter log de tudo, né? Acho que vou até falar de uma ferramenta importante para que faria esse papel, que seria um CIEM, na verdade, que vai correlacionar logs de diversas fontes e vai manter isso para um caso de uma primeira avaliação do incidente, né? E normalmente quando a gente encontra um cliente em crise, né, que puxa, temos a suspeita de que fomos atacados, né? A gente busca também trabalhar nessa contenção inicial, né? Então, se, por exemplo, foi criptografado 1, 2, 3 servidores ou um host inteiro lá com todos os servidores, a gente normalmente vai no instante zero trabalhar essa parte de contenção, né? E aí posso até citar uma e outra terminologia de ferramental, que seria um Endpoint Detection Response, né, com aquela sigla EDR, ou um Network Threat Analytics, que seria para você identificar também tráfego de rede anômalo dentro da sua rede, né? Então, seriam basicamente duas nomenclaturas aí de ferramenta que poderiam ser utilizadas, né? Essa contenção.
Só que aí sempre lembrando também que a contenção ela também tem uma ligação muito direta com a parte de recuperação de desastres, né? Porque no momento que o invasor ele mirou a organização e ele entrou lá dentro, você pode até utilizar algumas ferramentas de contenção como eu mencionei, né? Que seria bom, eu já sei que estou com algum problema e eu consigo fazer uma contenção inicial ali para pelo menos não alastrar mais o ataque, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente normalmente recomenda para os clientes é essa parte de recuperação de desastres. Em primeiro lugar, né? Será que o cliente se preparou para esse desastre? Será que ele... algo até interessante que tem nesse livro do Alan Liska aí, que a gente citou antes, de ransomware, é que você tem que ter uma rotina de tabletop exercises, né? Que seriam os exercícios de planejamento antes de você entrar na crise, na verdade, né? Então, saberem o que fazer, né, o juiz? Você ter os procedimentos, você testar os seus procedimentos, né, e ter a garantia de que quando você tiver no problema, você vai funcionar aquilo que você planejou, né? Exatamente. Mas eu entendo que é bem difícil fazer esse tipo de teste, né? Qual foi a experiência que a gente viu um pouco nisso? A parte difícil é que, como são várias áreas que você tem que colocar numa mesma war room, né, numa mesma sala de crise, na verdade, de pré-crise, normalmente é difícil de você conseguir juntar todas as equipes, né? Então, você vai pegar uma equipe de banco, você vai, digamos assim, tirar essa equipe do trabalho rotineiro dela, do dia a dia, para fazer um exercício que, é óbvio, né, para o profissional de segurança é extremamente importante, extremamente relevante. Porém, para a equipe de banco de dados ou para a equipe de infraestrutura, talvez não tenha tanta relevância, porque a preocupação deles está muito mais focada em ter o sistema funcionando no dia a dia, né? Então, essa até é uma das dificuldades citadas no livro aí, que é uma das maiores dores, na verdade, de você conseguir orquestrar de forma honrosa esse tabletop, né? Esse exercício mesmo, né? E aí vem um aprendizado importante, Joir, que a gente teve com esses inúmeros ataques que a gente viveu esse ano, que é a priorização da cibersegurança, a priorização dos processos para você estar preparado, né? As empresas têm que entender que os ataques estão vindo, vão continuar vindo e todo mundo vai ser atacado. E se você não priorizar estar preparado para isso, e foi o que a gente viu esse ano nos diversos ataques, as empresas não tinham se preparado adequadamente, elas acabam sofrendo mais. Então, esse exercício do Tabletop Exercises é super importante nesse processo. A gente viu que as empresas não estão fazendo, né? Essa é uma realidade. Exatamente. E aí que entra naquele ponto mais crítico, né? Se você vasculhar a internet afora aí, você vai ver que um dos principais pontos que são falados sobre contramedidas, o que eu devo fazer como step zero, né? Você vai encontrar em várias literaturas aí dizendo, cara, você tem que ter backup, faça backup, teste backup, faça backup de novo, teste backup de novo, né? Que normalmente essa é uma das grandes garantias de recuperação para o negócio, né? Mas acho que até eu vou comentar mais à frente aí que, óbvio, além do backup, que é extremamente importante, você tem também a parte do vazamento das informações, né? É óbvio Falando um pouquinho do backup, Júlio, acho que você comentou assim, super importante, né? Fala-se muito sobre isso e vamos passar um pouquinho de experiência na parte do backup, né? Acho que backup tem inúmeros modos de você fazer e de se preparar para ele, que você tem que refletir muito bem. Às vezes não vale a pena fazer algumas economias que as pessoas decidem fazer no ambiente de backup, né? Como esse backup está protegido, para que ele não seja atacado também, por exemplo, no ransomware. Tem muito ransomware que já está atacando também backup, né? Tem outro ponto importante, né? Você tem que recuperar esse backup. Aonde você vai recuperar esse backup? Você comentou brevemente sobre toda a análise forense. A análise forense, você tem que manter as evidências. Muitas vezes, você tem que manter o ambiente, vai ter que manter máquinas. Então, aonde você vai recuperar esse backup? Em que ambiente? Então, você tem que pensar nos seus parceiros de tecnologia que estejam preparados para isso, para fornecer mais ambiente para vocês, para esse tipo de caso. Então, assim, é uma situação complexa que tem que ser um trabalho de muitas equipes em conjunto, né? E aí vem um outro ponto interessante para a gente comentar, que é, você pode fazer o backup, mas você pode também pagar o ransomware e recuperar os dados, que tem uma particularidade nisso, né? Comenta um pouquinho para a gente aí dos problemas que a gente viu aí no mercado para quem pagou, né?
Acho que um ponto interessante aí, André, a parte do backup, ela realmente é muito comentada nas literaturas, né? Só que o primeiro passo, o primeiro problema, na verdade, que é encontrado, normalmente você faz backup e não testa, né? Até porque o teste, ele está dentro também desse conjunto de dificuldades que seria a parte de você fazer o tabletop exercise para ver se de fato está funcionando o backup, né? Aí, até pegando um gancho aí, tem várias tecnologias hoje no mercado também que já falam dessa proteção de backup com feature de anti-ransomware também, né? Que seria, bom, beleza, eu salvei um backup, mas eu mantenho esses backups dentro da minha rede corporativa, né? Então, de certa forma, várias variantes de ransomware que já foram analisadas aí, uma das features do ransomware mesmo era busca de backups dentro da rede, né, para poder criptografar esses backups, né? Então, existem tecnologias, também é bom salientar isso, existem tecnologias já preventivas com essa feature anti-ransomware que podem, né, obviamente, você vai solicitar aí que você tenha um backup apartado, out of band da sua rede mesmo, para você não correr esse risco, né? Mas o interessante que você citou aí, André, é que é o seguinte, mesmo você fazendo backup, mesmo você protegendo dessa forma, se a gangue de ransomware conseguiu invadir, conseguiu puxar os seus dados e você, de certa forma, foi lá e conseguiu recuperar, colocou no ar. Né? Existem algumas modalidades agora já mais modernas, que seriam a double extortion, triple extortion, quadruple extortion, enfim, né? Seria o seguinte, mesmo você pagando pelo resgate, que nós não recomendamos, até que fique bem claro, tá? E salvo engano, até o governo americano está tendo uma discussão grande agora de tornar crime, na verdade, a empresa que paga o resgate, né? Justamente para não fomentar o crime cibernético. Essa possibilidade de double extortion, né, já foi muito vista em alguns cenários aí, que mesmo o cara pagando pelo resgate, a gangue de ransomware, né, o grupo por trás disso, ainda vai te chantagear, na verdade, para dizer, olha, eu vou publicar os seus dados em tantos dias aqui, mas se você me pagar tanto a mais, por exemplo, né, eu vou preservar esses dados não vou divulgar. Então, isso pode acontecer também, né? É um fenômeno que em alguns ataques tem acontecido realmente do hacker, mesmo recebendo o valor do resgate e te devolvendo ali, te dando acesso à chave de criptografia para você desencriptar os dados, ele ainda vai fazer uma segunda ou terceira chantagem para ganhar mais dinheiro do pagador, né? Então, esse é um fenômeno que a gente tem percebido realmente, né? E também associado a isso, a gente tem uma experiência no Brasil, né? Uma empresa que foi atacada tem uns 3 meses, e não tinham backup feito corretamente e pagaram, né? Recuperaram os dados. No momento da recuperação, não se atentaram a entender, fazer uma análise forense decente para entender como entrou, como aconteceu, né? Corrigir, proteger essa canal de entrada, né? Esse vetor de entrada, e foi atacado de novo. Por que foi atacado de novo? Porque ela passou a mensagem de que ela era a favor de pagar pelo ransomware. Então, eu não sei dizer se foi o mesmo grupo ou um outro grupo, atacou novamente. Por quê? Porque viu aquela empresa como uma boa pagadora. Né? Então, é um negócio. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado com as ações que você toma, porque isso pode agravar a sua situação. A gente já está com um tempo bem curto. Queria só comentar aqui mais uns pontos rápidos, que a gente sabe que é importante, né? Então, toda a parte de análise forense, ela também é super importante e está conectada a outra coisa, que é o seguro, né? O seguro cibernético, que é uma coisa regulamentada aqui no Brasil, tem diversas empresas que têm, mas você precisa fazer uma análise forense de uma forma correta e profissional para que você possa utilizar ela, as evidências coletadas, com ata notorial, com tudo direitinho, para poder acionar o seguro. Lembrando, gente, que o seguro é super importante, ajuda muito, mas seguro é um apoio financeiro, né? Isso não garante a continuidade do seu negócio, não garante que você tenha os seus dados, que você não violou regras, que você tenha um problema depois com as agências, por exemplo. Tá? Então, assim, é um ponto a mais que a gente recomenda. E aí, a gente vem em 2 pontos importantes. Dados vazados, tá? É um outro ponto super fundamental, porque quando você pensa em ransomware, que seus dados foram encriptados, não necessariamente eles também não foram vazados. Então, você tem que monitorar isso, tanto internamente, entender pelos logs se teve dados vazados, mas também fazer um monitoramento externo, né, com fontes abertas, com empresas especializadas nesse tipo de processo, para entender
o que potencialmente foi vazado e foi disponibilizado na internet. Por quê? Um ponto interessante disso aí, André, que você comentou, desculpa até interromper aí, mas é que esse monitoramento em Deep Dark Web, né, que tem ganhado uma grande relevância nos últimos anos, ele é importantíssimo, na verdade, por conta de a venda de credenciais, ela também se tornou, acabou se tornando uma linha de negócio dentro do cybercrime, que hoje, até contexto, né, existem provedores especializados em apenas vendas de credenciais vazadas, e esses caras, a vida deles é em identificar credenciais, né, usuário e senha, né, que não possuem multifator de autenticação, e eles disponibilizam isso em fóruns da Deep Dark Web como, cara, é um produto, tá? Eu te vendo um acesso à empresa XYZ, e você, aí, cara, o que você vai fazer com esse acesso aí é problema seu, você me paga só pela credencial que eu te dei. E aí uma segunda gangue, na verdade, que vai utilizar essas credenciais para invadir a empresa XYZ aí, né? Não, perfeito. Então, só porque a gente acabou com o tempo, Joey, só para concluir aqui um pouco, o último ponto que a gente tem, parte de comunicação, tá? Não podemos esquecer comunicação tanto interna, não só as equipes de TI, jurídicas estão envolvidas diretamente no ataque, mas o resto da sua empresa. Você tem que pensar que você tem uma área de logística, uma área de atendimento ao cliente, lojas, e eles são embaixadores da sua marca foi atingida. Então, como comunicar com essas equipes internas de uma forma a terem a informação e saberem também o que falar, estarem motivados, estarem conectados com o que está acontecendo é super importante. E toda a parte de comunicação externa, seja para as agências que regulam o seu negócio, seja para o mercado, seja principalmente para os seus clientes, que são aquelas pessoas mais preocupadas com você, que têm um negócio atrelado a você. Então, a parte de comunicação é fundamental para a continuidade do seu negócio. A gente teve exemplos recentes de uma empresa do varejo que foi atingida e fez uma comunicação muito boa através de suas lojas, que gerou um engajamento de todo mundo e uma comoção nacional. Então, foi muito bem gerenciada essa parte de comunicação, que é fundamental. E aí, para finalizar, o que a gente recomenda, né? Acabando toda essa experiência de ataque, lições aprendidas. Todo mundo aprende muito com qualquer ataque, seja ele bem defendido e bem recuperado ou não. Você sempre aprende muito. Trabalhe nas suas lições aprendidas, liste o que você precisa fazer, o que foi bem feito, o que foi mal feito e evolua. Tá? Todo mundo precisa, todas as empresas precisam disso, os ataques vão continuar, vão se sofisticar e a gente precisa que as empresas evoluam junto com nós, fornecedores desse tipo de serviço. Tá? Muito obrigado aqui pelo tempo. Joir, muito obrigado pela participação, por compartilhar nesse tempo muito curto sua experiência. Tá? Gente, precisando, entre em contato com a gente pode ajudar vocês nesse processo, nessa jornada de defesa e resposta a incidentes em ataques de ransomware. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Joir. Tchau, tchau.